Shalom, shalom. Que a presença do Altíssimo Soberano esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Para hoje nós iremos meditar em Deuteronômio 8 e depois nós iremos meditar Efésios e Isaías, tá bom? Pai, ministre nos nossos corações essa palavra, nos dando entendimento da sua palavra, neutralizando toda a informação ou situação que não provém de ti, que seja imobilizada neste momento toda manifestação contrária. E nós já te damos graça por este vídeo, por início deste vídeo, já consagramos a ti, assim como Moisés disse, se a tua presença não estiver conosco, não permita que continuamos. Assim seja, queridos, que a graça divina os alcance onde vocês colocarem as plantas dos pés. Vamos começar por livro de Deuteronômio, bora lá? Deuteronômio capítulo 8. Vamos falar sobre a prova do deserto que o povo do Criador teve que passar. Nas nossas vidas, nós teremos que, quando nós somos chamados para viver a salvação, para experimentar a salvação, nós vamos passar por processos para que nós não tenhamos dúvida da existência do Criador, e não somente isso, que todo o nosso caminhar, os nossos passos são designados pelo próprio Criador. É Ele que nos conduz, é Ele que nos guia no caminho acertado, né? É Ele que faz com que nós sejamos bem-sucedidos. Nunca esqueça disso. Deuteronômio capítulo 8, bora lá. Aqui nós iremos meditar sobre a prova que o povo do Criador teve que passar pelo deserto. Quando eles caminharam por 40 anos no deserto, né? De repente você vai aceitar Yahshua Mashiach, vai passar por algum processo que são oportunidades de crescimento espiritual, né? Observarei todos os mandamentos que hoje observarei todos os mandamentos que hoje vos ordeno cumprir, para que vivais e não multipliqueis, entreis e possuais a terra. Adão, que Ial, sob o juramento, prometeu a vossos pais. Lembra-te, porém, de todo o caminho que Ial, teu Altíssimo, te fez percorrer durante 40 anos no deserto, e que tinhas no coração. Irias observar seus mandamentos ou não? Ou seja, por que o Criador ele permitiu que o povo dele, o povo de Israel, andasse por 40 anos, ficasse rodeando a terra por 40 anos? Para eles observar o que eles tinham no coração, para eles aprenderem e para eles não se arrependerem e para eles não se voltar à idolatria e nem ao pecado. Para isso fazer com que o Criador poderia fazer com que o povo dele entrasse na terra prometida num piscar dos olhos, porque definitivamente nada é impossível para ele. Mas ele permitiu que o povo andasse por 40 anos para que o povo aprendesse e para que o povo fortalecesse o coração, enraizasse na presença do Criador e não tivesse dúvida que foi o próprio Criador que os conduziu por um caminho mais longo para que eles não arrependessem nem se desviassem no caminho, né? Muitas vezes nós passamos por processo que vai passar anos orando por alguma ação, por algum resultado nas nossas vidas. E o Criador não nos entregará de imediato, ele tem poder suficiente para entregar através de Yahshua Mashiach imediatamente qualquer bênção, porque milagres para ele, não existe milagres para o Criador, mas ele não vai permitir que ele não vai permitir que a gente alcance esses milagres de imediato, para que nós não venhamos nos desviar no caminho, para que nós não venhamos perder a nossa salvação. Justamente por isso, ele faz com que o processo seja mais longo, o processo seja mais demorado, para fazer com que eu e você não nos desviemos, não nos percamos a nossa salvação. Justamente por isso, ele permite que a nossa caminhada, os nossos processos que nós passamos com ele seja tão longo para que a gente não venha se desviar no caminho. Então, essa prova que o povo do Criador, o povo israelita passou por 40 anos, foi para mostrar para mim e para você que é necessário nós passarmos por processos que venham a ser longos, que aquilo que é muito rápido, né, processos curtos a médio prazo, faz com que nós podemos nos desviar. De repente você deseja algo que
você conquista e de repente você perde o interesse por aquilo. Então, assim é a presença do Criador. Para que nós possamos receber o Akadosh dele, para que nós possamos receber sua presença efetivamente, nós vamos ter que ser perseverantes, nós temos que decidir com o coração mesmo, desejar a sua presença, querer e trabalhar para que com isso nós consigamos realizar e alcançamos e experimentamos do seu Ruach Kadosh. Se nós aceitarmos apenas Yahshua Mashiach e não orar, não jejuar e não buscar pela presença dele, ouvindo louvor, meditando na Bíblia, queridos, seria muito fácil, né? Só aceitei Yahshua Mashiach, já recebi o Akadosh e pronto. Aí a pessoa ia ficar acomodada, a pessoa não ia preocupar em lavar as suas vestes, ou seja, se arrepender efetivamente dos seus pecados, se voltar ao arrependimento, reconhecer que é pecador, mas que foge do pecado. Você tem que entender que enquanto nós somos seres humanos, enquanto nós somos terrenos, nós somos pecadores. Nós estamos aptos a pecar. De repente a gente levanta o altar de Baal, querido, sem perceber. O maligno, ele é astuto, ele joga algumas mensagens para você ler, para você abrir, para você assistir. E ali você está levantando o altar de Baal, ou seja, você está dando legalidade para qualquer coisa que não seja o Criador. E você tem que ter consciência, eu tenho que ter consciência que o Criador é onisciente, onipresente, onipotente. O que significa isso? Ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, ele sabe de todas as coisas e seu poder é infinito, ou seja, seu poder jamais irá acabar. Se você busca uma cura, se você busca uma prosperidade, se você busca, querido, ele vai te dar recurso para você conquistar aquilo. Ele vai te dar recurso para você conseguir sua cura através da fé, através da insistência, através da oração. Entende? Eu preciso fazer isso, eu preciso adquirir um valor X. Ele vai te abrir portas profissionais para que você venha trabalhar e conquistar aquele valor X que você necessita, né? Porque não vem falar que eu vou orar ao Criador, jogar na Mega Sena e vou ficar rico. Não é isso, querido. Isso aí, jogo de azar é até pecado, né? É condenável. Então, eu quero dizer para você que não é isso. Ele vai te dar saúde, ele vai te dar sabedoria para você criar alguma coisa, para você empreender, para você investir, para você trabalhar, para você conquistar, para você realizar. Quando nós nos submetemos à vontade dele, ele vai fazer com que os nossos planos, o nosso caminhar seja firme, próspero e muito feliz. Ele vai desviar do nosso caminho, ele vai fazer com que aquilo que está trazendo perdas e prejuízos nas nossas vidas, a gente venha abrir a visão espiritual e perceber ali entrando o devorador, o migrador, né? Entrando aquilo ali que está tirando da gente, aquilo que está trazendo escassez. Ele vai abrir a nossa visão espiritual para a gente se blindar e fechar para que isso não volte a acontecer. Então, o povo do Criador teve que andar por 40 anos justamente para aprender o caminhar dele, o processo dele. Porque se o Criador quisesse, ele tinha entregado ele a terra prometida numa volta. Ele tinha entregado ele a terra prometida num mês, em uma semana, em 7 dias, em um ano. Mas ele viu a necessidade, porque o Criador nos conhece, ele conhece todas as coisas. Por isso que é necessário que eu e você venhamos a pedi-lo dessa seguinte forma: Criador, o que eu devo aprender? Como eu devo aprender? O que eu preciso aprender? Ensina-me. O que eu preciso aprender para estar alinhado com as suas vontades? Ensina-me, faz-me enxergar aonde eu estou errando, aonde eu estou caindo, aonde não estou fluindo. Ele vai te mostrar aonde você está caindo, aonde você está errando, aonde você precisa aprender. Assim conforme ele permitiu que o povo fosse para o deserto, para o povo aprender, para ver o que o povo carregava no seu coração. Muitas vezes o Criador vai permitir que nós entramos no deserto, ou seja, entramos num processo infinito, difícil de sair desse processo, até que eu e você venham aprender com aquele erro para não cometer ele novamente. Ele vai fazer com que a gente fique ali, naquele deserto, naquele processo, até nós conseguirmos compreender aonde a gente errou, aonde a gente está errando, para que a gente não volte a errar e nem cair novamente. Entende? Por isso, esse foi o objetivo do Criador, fazer com que o povo ficasse no deserto por 40 anos, para aprender, para ver o que, e eles observar o que eles guardavam no coração, o que eles carregavam no coração, e se eles iam ou não observar o mandamento do Criador. É forte, né? Ele te humilhou, fez com que sentisse fome e te alimentou com maná, que nem tu, nem teus pais conheciam, para te mostrar
que o homem não vive apenas de pão, mas que o homem vive de tudo aquilo que procede da boca de Yahvé, ou seja, da palavra do Criador. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Criador. Nós temos que entender que quando nós lemos a Bíblia, nós estamos ouvindo o que o Criador quer falar conosco. Quando nós oramos, nós estamos falando com o Criador o que passa no nosso coração, o que nos preocupa, o que nos traz gratidão, o que nos traz felicidade. Aquilo, quando você ora, você expõe para o Criador o seu eu, aquelas vontades, as suas necessidades. Quando você lê a Bíblia, você ouve o que Ele falando contigo. Então, o que ele está falando? Ele está falando que Ele humilhou o povo, passou pela humilhação, eles sentiram fome, mas ainda assim, eles não ficaram com fome. Eles sentiram, mas o Criador os alimentou com maná, ou seja, com sua presença. Alimentou com sua presença, né? Com seu Ruach Kadosh, guiando o povo, né? E mostrando para o povo que nem só de pão vive o homem. Isso ele traz para mim, para você, a necessidade de santificação, a necessidade de jejuar. Não é tão difícil ficar sem alimento. Você pode ficar o tempo inteiro sem alimento. Quando você se propõe a jejuar, é uma fome interminável, não é isso? A carne é uma luta, querida, a carne lutando contra o espírito. A carne fala, se eu não comer, eu vou morrer. Mas você tem que dizer para sua carne, não, a mente sua tem que comandar. Não, carne, é para te matar mesmo, mortificar as vontades, para que eu tenha domínio, que eu tenha controle, que eu tenha sensibilidade, para que eu tenha, de fato e de verdade, comunhão com o Altíssimo, né, santificação, para que eu possa ter sensibilidade, percepção para entender e compreender o meu eu e o que está passando comigo, conosco, ou os lugares onde você vá, que você tem você consegue fazer uma leitura com rapidez e com segurança daquela situação, daquele ambiente. Por isso é necessário que a gente jejue. Quando você vai fazer qualquer atividade, você tem que jejuar antes, consagrando aquele processo, consagrando aquele objetivo seu. Você vai fazer isso, você vai mudar de emprego, você vai mudar de trabalho, você vai mudar de casa, você tem que consagrar. Porque se a vontade do Criador é para você ficar nesse lugar, você pode fazer o que você quiser. Ele não vai deixar você sair. Enquanto você não aprender por que você está nesse lugar. Enquanto você não entender por que ele te chamou para estar neste lugar. Entende? Então, por mais que você queira mudar a sua vida, você tem que mudar a sua vida, assim, tem que fazer com que ela venha mudar, venha se transformar. Você não pode conformar com a sua vida. Se está ruim, você tem que fazer alguma coisa para mudar. Mas isso tem que estar ligado à vontade do Criador. Você tem que orar a Ele, se é da vontade dEle, e o porquê que você está passando por aquilo. Entende? Então, ele te humilhou, fez com que sentisse, ele te humilhou, fizesse com que sentisse fome, só um minutinho que aqui dentro, sentisse fome, e te alimentou com maná, que nem teus hábitos conhecia, para te mostrar que o homem que não vive apenas de pão, mas que o homem vive de tudo aquilo que procede da boca de Yahvé. As vestes que usava não se envelheceram, nem teu pé inchou durante esses 40 anos. Ou seja, as roupas, o povo ficou rodeando a terra prometida durante 40 anos. E aquelas vestes que eles estavam, né, não envelheceram, ou seja, ali eles não adquiriram novas vestes. Aquelas vestes que eles estavam usando, o que eles tinham, foram suficientes para aquele tempo, aquele período ali, daquele processo, daquele deserto. Porque vai ter deserto, você não vai conseguir mudar, não vai conseguir transformar por mais que você queira. Somente depois que você recebe a revelação do Criador, que você recebe entendimento por que você está nessa terra, por que você foi chamado para estar nesse lugar, neste bairro, nesta casa, por que você passa por tanta adversidade, você tem que compreender porque o mundo espiritual ele é conectado com o mundo físico. Aquilo que repercute no mundo físico já iniciou-se no mundo espiritual. Então, enquanto você não compreende por que ele te chamou, por que ele te colocou ali e por que você está passando por essa humilhação, por esses processos, você não sai dali, você não muda suas vestes, você não começa uma mudança, por mais que ela seja insignificante aos olhos humanos. Entende? Há mudanças que são tão pequenininhas que é uma sinalização de que você está saindo desse deserto, de que você está saindo daquela situação, que você de fato, de verdade, tem ouvido e compreendido o projeto, o propósito do Criador para a sua vida, o seu chamado.
Aí vai começando, vai iniciando bem devagar, bem pequenininho, as mudanças na sua vida. Isso significa que você está sendo, sim, o processo está acabando, o deserto está acabando e que você está apto a avançar um novo nível, um novo ciclo, a subir uma nova jornada, a conquistar um novo ciclo, abrir um novo ciclo e fechando aquele ciclo de 40 anos no deserto, entende? Então, o povo de Israel, ele ficou 40 anos no deserto. As suas vestes não envelheceram, porque as vestes que nós temos, por mais que elas, entende? Naquele processo que você está usando, até aquelas roupas que você usa, tem um propósito. Tem um propósito. Tem o seu propósito antes da conversão, depois da conversão e depois do processo do deserto que você passa, que eu vou traduzir no mundo espiritual. A glória da primeira casa e a glória da segunda casa. A glória da segunda casa não se compara. A glória da primeira casa, da segunda, não se compara à glória da primeira. Porque na segunda, a glória da segunda e alta está conosco. Então, o resplendor do próprio Criador irá se manifestar de uma forma que não haja dúvida que foi o agir dele, o trabalhar dele. E que aquilo ali foi necessário que nós passássemos para crescer, para aprender, para nós entendermos até a nossa fé. Se realmente nós estávamos alicerçados no Criador, se nós falar tudo que nós declaramos aqui, que a gente ama o Criador, que tem temor, é de fato de verdade. Por isso que há processos, querido, que são lentos, para que a gente não se arrependa. Já pensou? Você vai para uma cidade, você não quer estar naquela cidade, e ainda assim, você tem que ficar naquela cidade, você é obrigado espiritualmente a ficar, porque se você tentar com as forças da mão, você não vai conseguir sair daquela cidade. Porque o Criador tem propósito ali naquela cidade, para não deixar dúvida que Ele é, que Ele foi e que Ele será, e vai usar a sua vida para manifestar isso, para deixar claro naquela cidade, para deixar claro naquela vizinhança, para deixar claro naquele bairro, para deixar claro naquele estado, naquele país, que você é uma escolha dele e que agindo ele na sua vida, que homem algum pode impedir a manifestação. E por mais que você tente, por mais que você deseje, ele não vai permitir que você saia dali. Muitas vezes ele não vai permitir que você vá até ter contato com amigos, com familiares, para que sua fé não venha ser desviada. Por quê? Geralmente parentes, amigos, eles vão dar as suas opiniões. Isso pode enfraquecer a nossa fé. Isso pode atrapalhar no fortalecimento da nossa fé. Por quê? Porque são pessoas como nós que usam a emoção, regidos pela emoção. E de repente o seu deserto é para você crescer espiritualmente. E se você dá ouvidos à sua família, seus amigos, seus colegas, isso vai interferir na sua fé. E o Criador só vai permitir que você esteja com eles novamente depois que você concluir o processo, depois que você passar pelo deserto, depois que você tem uma fé completamente independente, uma fé que não vai fazer com que você se desvie pelo caminho, uma fé que faz com que as ações das pessoas venham contribuir para a sua queda, para a sua perdição, entende? Isso é forte demais, é poderoso demais. Portanto, reconhece no teu coração que o teu Altíssimo te educava como um homem que educa seu filho. Observa os mandamentos de seu Altíssimo para que andes nos teus caminhos e o tempo. Ou seja, durante esse processo, você vai chegar a um ponto que você vai entender que o Criador estava te disciplinando, estava te educando, para que você reconhecesse isso no seu coração. Que esse processo que você passou, esse deserto que o povo passou, foi para educar eles, disciplinar eles, fortificar uma fé independente neles e deixar claro que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Criador. A palavra do Criador, ela nos conduz, ela nos direciona, ela nos guia, ela nos livra, ela nos liberta. Então, quando nós estamos aptos, quando nós estamos preparados para aquele propósito do Criador, que nós temos já, não tenha mais dúvida no coração, nem a capacidade de se cair levantando altares, adorações a outros deuses que não seja o próprio Criador, aí sim nós conseguimos concluir essa jornada e sair do deserto. Aleluia. Agora nós vamos meditar para concluir. Cadê aqui?
Só um instante. Efésios capítulo 5, versículo 14 ao 17. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Alcha te esclarecerá. O que significa isso? Muitos de nós estamos vivos, mas estamos vivos mortos, porque nós não temos condição de identificar aonde nós estamos errando, aonde nós estamos caindo, aonde nós estamos perecendo. Nós não estamos conseguindo, muitos que você conhece, não estão conseguindo fazer a leitura do cenário que nós estamos vivendo, do mundo que estamos vivendo, que é a última geração, que estamos a passo do caminho da tribulação, que nós estamos vivendo a última era, a era da igreja. Muitos ainda estão dormindo, mas ainda assim o Criador chama para que essas pessoas venham se despertar, venham acordar, venham se levantar, venham se posicionar, né? Tá viva, morta, ou seja, sem ação, sem iniciativa, sem visão, sem entendimento, sem percepção do que está acontecendo ao redor dessa pessoa. Portanto, vede prudentemente como andais, não como merces, mas como sábios. Ou seja, vamos fazer a analogia das virgens prudentes? 5 prudentes, 5 merces. As prudentes estavam ali com a sua lamparina cheia de azeite. As merces não estavam preocupadas. Assim, as pessoas que estão mortas espiritualmente, elas não conseguem se despertar. Elas não conseguem entender a necessidade de estar em vigilância, de estar em adoração, em consagração. Por quê? Porque acha que vai ter tempo suficiente para fazer isso. E olha que o Criador disse, se ele não tivesse abreviado os tempos, nenhuma carne se salvaria. Ninguém. Nem os próprios escolhidos conseguiriam se salvar. Por quê? Porque o maligno ele está ao redor e derredor, tentando tragar e tentando destruir todos aqueles que creem no Criador, fazendo com que essas pessoas se desviem na fé, para que elas fiquem mortas espiritualmente, que elas não tenham ação, que elas não tenham um despertar, de se voltar ao arrependimento verdadeiro e voltar para o Criador. Então, que sejamos as virgens prudentes, não as mestras, aquelas loucas que nem estavam preocupadas, estavam pensando que elas tinham um tempo mais, que tinha mais um dia, mais uma hora. E o que aconteceu? O noivo chegou. Aquelas que já estavam com azeite, com a sua lamparina cheia, foi para o banquete, foi para a celebração com o noivo. E aquelas imprudentes, mestras, loucas, que não estavam preocupadas com sua salvação, foi sair, foi procurar, foi tentar comprar azeite, ou seja, buscar a presença do Criador. Aí, só que já era tempo, já não tinha tempo mais. A porta se fechou e o que aconteceu? Elas ficaram por fora, elas perderam a salvação. Elas perderam a oportunidade de cear, de celebrar com o noivo. Então, voltemos ao arrependimento enquanto é tempo. Vamos nos despertar, vamos nos agir. Vamos sim nos posicionar. Porque o tempo está voando. Um dia para o Criador e 1000 anos é a mesma coisa. Mas nós temos que ter consciência, querido. E nós temos que despertar. Nós temos que nos levantar, né? Nós temos que nos posicionar. Certo é certo, errado é errado. Temos sim, querido. Haja tempo, né? Então, continuando, remina o tempo por quando os dias são maus, ou seja, os dias que estão nas nossas frentes são malignos, os dias que estão por vir são maus, né? Só que as pessoas acham que é só alegria que está chegando. E quantos que estão falando que vai ficar tudo bem? Vai ficar tudo bem para aqueles que efetivamente têm a presença do Criador, aqueles que efetivamente estão buscando a comunhão com o Criador. Aí sim, eu concordo com você, vai ficar tudo ótimo, vai ficar tudo maravilhoso, certamente. Porque se você está se posicionando, se você está se voltando ao arrependimento, de fato e de verdade, se você está preparado, com certeza, você não vai ser pego desprevenido. Você está vigiando, você está arrependendo, você está voltando à comunhão com o Pai, com o Filho. Entende que Alcha é o ponto ápice da Bíblia. Que sem Alcha nós não conseguimos ir adiante, nós não conseguimos receber a salvação. Ele é a porta principal, ele é a porta, ele é o porteiro. Se nós não chegarmos até ele, não aceitarmos ele, nós efetivamente não conseguiremos. Isso é o fato. Quando rejeitamos ele, rejeitamos a graça, rejeitamos os céus, rejeitamos a salvação. Então, vigiar. Seja prudentes. Pelo que não sejais insensatos, mas entendeis qual seja a vontade do Criador. Nós temos que entender qual que é a vontade do Criador, o que Ele deseja para as nossas vidas, o que Ele quer para as nossas vidas. O Criador, Ele teve que deixar o povo, o hebreu, por 40 anos para educá-los,
para eles entenderem qual que era a vontade do Criador, que eles não se desviassem, que eles não se perdessem, que eles não levantassem o altar de Baal, para que eles não adorassem, porque muitos do povo do Criador ficou no deserto porque se contaminaram com outros deuses, se contaminaram com idolatrias. Assim acontece comigo e com você. Por mais que nós criemos no Criador, se nós não vigiarmos, nós nos contaminamos sem querer. Porque o maligno vai fazer uma forma de lançar idolatria sem nós entendermos que ali é uma idolatria, sem nós entendermos que ali é uma malignidade, uma armadilha. Por isso nós temos que estar vigilantes, atentos, perseverantes. Continuando. Entendeu qual é a vontade do Criador? Viva os propósitos dele, que assim o deserto, ó, quando você compreender, entender onde você está, o que você está, qual é o propósito do Criador, quanto mais você abrir seu coração e se predestinar, se posicionar, aceitar, a compreender e pedir ele, Pai, trabalha em mim. O que eu preciso saber? O que eu preciso melhorar? Quando você dá essa legalidade, o processo é mais rápido. Mas quando você insiste em resistir, aí se torna longo, demorado, sofrido. Assim conforme o povo que passou por 40 anos, o povo hebreu passou por 40 anos andando, até que eles fossem educados, até que eles fossem disciplinados e aprendessem a real motivação que eles estavam passando por ali, passando por esse deserto todo. Enquanto eles não passou para aquela prova e foi aprovado, eles não saíram do deserto. Isaías 60, versos 12 e 21. Porque a nação e o que não te servirem perecerão. Sim, essas nações de todo serão assoladas, e todos o teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Serão renovos para mim, por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Criador, para sempre seja louvado, adorado, exaltado e glorificado o nosso eterno Salvador. Aqui ele diz que aqueles que não entender a presença do Criador e não servir o Criador, né, serão sim, perecerão, né? Aquela resistência espiritual contra a sua vida por causa da presença do Criador. Quanto mais essas pessoas resistirem a você, quanto mais essas pessoas resistirem à presença de Yahweh, mais elas irão perecer. Porque na palavra do Criador ele é bem objetivo. Aqueles que não te servirem serão perecerão. Por quê? Porque você serve o Criador e ao dos exércitos. Esse canal ele tem o objetivo principal de revelar o nome do Pai, que é Yud-Re, Vav-Re na pronúncia, e do Filho Yahshua Mashiach. O Pai honrou o Filho de sobremaneira, colocando o próprio nome no Filho. Então, quer uma exaltação, quer uma honra maior do que essa? E Yahweh também diz: o meu povo conhecerá o meu nome. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, que Yahweh te abençoe abundantemente a sua vida. Você foi chamado para a salvação, você está sendo predestinado à salvação. Conhecereis a verdade vos libertará. Você está sendo livre, porque quando nós conhecemos efetivamente o nome verdadeiro do Pai e do Filho, efetivamente nós somos livres, queridos. Livres, jamais. Olha, deixa eu te falar, eu ouvi uma frase que é o mais certo. O escravo, ele não pode escolher ser livre, mas o livre, ele tem a oportunidade de não aceitar ser escravo. Então, a partir do momento que você conhece Yahshua Mashiach e aceita ele, você é livre. Então, você pode sim determinar se você vai continuar sendo livre ou se você pode voltar para a escravidão. Você tem uma escolha. Agora, se você é escravizado, não aceita Yahshua Mashiach, você é um escravo. Escravo do sistema, escravo de tudo. Mas você não tem condição de determinar se você vai ser livre. Porque você só conseguirá ser livre quando você aceita Yahshua Mashiach. Conhecereis a verdade vos libertará. Ele é a porta. Ele é o porteiro. A porta que ele abre, ninguém fecha. A porta que ele fecha, ninguém abre. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Deixa seu like, deixa seu comentário. Me ajude a compartilhar o nome do Pai e do Filho. E, queridos, deixa o like, comentário, coraçãozinho, para que esse canal, o YouTube, entenda que esse vídeo é legal e faça com que o nosso canal venha crescer no nome de Yahshua Mashiach. Que Yahweh abençoe. Beijo no coração. Shalom, shalom.